E aí, pessoal? Como que vocês foram de ontem para hoje? O que vocês acharam da aula de ontem? Hã? Vamos começar a falar? O que vocês acharam da aula de ontem? De inteligência emocional? Ninguém vai falar? É isso? Então vamos lá. Cleide, o que você achou? Uma pergunta. Eu fui acudir um cachorro aqui. Como que é? O que você perguntou? O que você achou da aula de ontem? Ficou alguma dúvida? Algum ponto que eu possa esclarecer? Não. Eu achei, para mim, Cleide, quando bastante nomes, coisas que para mim nunca nem tinha ouvido falar, aí fica um pouco pesada, sabe? Mas aí eu durmo, penso um pouco, durmo, e no outro dia eu, né? Então eu não vou falar para você que desce que não, né? Nunca tinha ouvido falar essas coisas, né, Marcos? Então, mas eu entendi, sabe? O funcionamento eu entendi. Agora os nomes, se você perguntar... Não é importante, é assim, o conceito você entendeu? Eu entendi que a gente que tem que ter essa inteligência emocional para a gente não... como que eu te falo? Para você saber como se portar, saber quando acontecem as coisas, como que você deve fazer. Eu entendi pra mim, tá? Não sei se eu vou saber explicar. Tá ótimo. Mas achei muito importante realmente, porque às vezes a pessoa fala coisa, você entende de uma outra forma, já sai, e não é o meu caso hoje mais, que eu tô bem já... eu tô bem interessante, eu tô. Bem interessante. Tô bem me policiando, né? Tá, mas é assim, tá bom. Verusca, o que você entendeu da aula de ontem? Bom, eu entendi que eu preciso trabalhar a inteligência emocional, porque eu acho que eu não tenho. Porque às vezes eu surto do nada. E assim, em tudo quanto é lugar. Tipo, às vezes ninguém fez nada pra mim, eu já criei o negócio. Então, assim, é uma coisa complicada. Tá bom. E você, Leonora, como que chegou isso na Itália? Va bene, eu capisco tutto, va bene. Tá bom, Não é que capisco tutto, ma dá para entender, dá para... Il concetto foi molto chiaro che questa intelligenza emozionale va, come dire, migliorata attraverso l'alimentazione, perché come si chiama quel disegno lì? Parla italiano, non c'è problema. La mandala que nós temos não depende da nós, mas já chegou através dos pais. Aí temos que modificar esta mandala através da alimentação. Aí riguarda a emoção, né, controle emocional, né? Hoje... Não é só pela alimentação, são os 13 itens, lembra que a gente conversou sobre os 13 itens? Sim, claro. E aí temos que trabalhar sobre isso. E o que o Aldo entendeu? Tá certo. Eu tenho um pouco de dificuldade na associação que você faz a respeito dessa geometria. Essa linha representa a pineal. Você entende, Marcos? Esse quadrado, quando você faz essas associações,
portanto, não tendo a lousa, a gente não vendo a lousa, se fica um pouco complicado. Tá. Você entendeu o que eu quis falar? Entendi. Mas tirando a lousa, o conceito, como que ficou? Não, o conceito está perfeito, o conceito está claro, muito claro. Faz razão, tem algum furo, algum complemento, como que você vê? Não, na minha... Se não vejo furo, de forma nenhuma. É aquilo que eu... Tá bom. Ainda tem momentos que eu tenho dificuldade de seguir alguns momentos, eu perdo alguns pedaços, depois eu fico... É um problema que eu tenho, né? Se não É o seu. se é um ponto que fica meio assim, você já pula para frente e eu perdo alguma coisa. Eu tenho que me policiar mais nesse aspecto, né? Tá bom. Deixar passar. Quando você vier para o Brasil, a gente fala bem piano. Piano. Não é piano, é que esse conceito de geometria também está um pouco escuro ainda. Essas associações que você faz, né? Então, vamos tentar melhorar. Essa linha verde é a pineal, essa aqui representa um quadrado. Vai ficar. Vamos tentar melhorar. No início, era o ponto. O ponto, dois pontos, surgiu uma reta. Nesse momento, qual foi o conceito que surgiu da reta? Infinitas possibilidades. Nesse momento, por serem infinitas possibilidades, tornaram-se possibilidades finitas. Marcos, não entendi. Vamos colocar assim, ó. 1, 2. Quando você tem um ponto, você tem finitas possibilidades. Quando você torna dois pontos, você torna infinitas possibilidades, mas com possibilidades finitas. Você pode ter inúmeros, por exemplo, 1,0000001, 1,002. Você vai ter infinitas possibilidades, porém, possibilidades finitas. Finita, claro. Porque você está dentro de um plano. Então, por maior que seja as possibilidades, elas sempre vão ser finitas dentro do plano. Portanto, para quem está no 2, quando o 2 olha para 1, ele fala assim, olha, eu estou vendo o que você está fazendo. O 1 olha para o 2 e o mesmo raciocínio se aplica. Então, cada um tem a dimensão de quem é o outro, baseado no conceito do relativo. Sim. Por ter conceito de relativo, surge o quê? Atração dos iguais pela analogia dos opostos. Atração dos iguais, porque surgiu do ponto 1. Atração dos iguais pela analogia dos opostos. Porque surgiu do ponto 1. Nesse momento, como a gente sempre falou, surgiu o quê? O desequilíbrio.
porque a reta pode ir para cima, para baixo, é assim, você entende, não? Pode, por exemplo, pode ficar assim, pode ficar assim, pode ficar assim, Isso. pode ficar assim. Enfim, surgiu desequilíbrio. Perfeito. Por quê? Porque o ponto 2 fala assim: eu quero sempre ficar aqui. Mas o 1 fala: então tá bom, então você fica aí. Agora eu vou ficar aqui. Ah, não, mas espere, mas por que você mudou? Ah, então vem pra cá. Ah, então vem pra cá. Enfim. Certo, claro. Quando isso aconteceu, para equilibrar a analogia dos opostos, para equilibrar a analogia dos opostos, o que é? É necessário 3. O que é a analogia dos iguais? É a criação. Depois que criou, não é mais a analogia dos iguais, porque ele se tornou o quê? Opostos. Então, no momento da criação, é a analogia dos iguais, porque o 1 se tornou 2. Criou. Quando criou, o 2 ficou o que do 1? Oposto. Então, pela analogia dos opostos, entendeu? Cortou o cabelo, não, né? Para equilibrar, ele fez o quê? O 1, o 2 e o 3. O 1, só que vamos fazer diferente. O 1 estava aqui, ó. O 1 estava aqui. O 2 estava aqui. Desequilíbrio. Criou o quê? O 3. Tudo certo até aí? Se você puder escrever com a caneta preta, a gente consegue ver a lousa. Essa caneta verde aí, não? O 1, o 2 e o 3. Perfeito. Certo? Portanto, o 2 ficou o oposto do 1. Boa noite, Maria Lúcia. O 2 ficou o oposto do 1. Tá. E neste momento, para equilibrar os opostos, criou o quê? O observador. Quando criou o observador, você concretizou o quê? O que você concretizou? O plano, né? Isso. O plano. O tempo e espaço. Fácil. Por quê? Na reta, você só tem o quê? O tempo. Quando você criou o observador, você criou o plano, o tempo e o espaço. Neste momento, o que aconteceu? O que aconteceu? Surgiu o quê? De novo. A dualidade, porque você pode ter 1 e 3, 1 e 2. Você pode ter 3 e 1, e 3 e 2. Você pode ter 2 e 3, 2 e 1, enfim. Neste momento aqui,
não é mais unidade. O que ele se tornou? O que ele se tornou? Ó, aqui era a unidade, aqui foi a integridade, aqui foi o absoluto. Na hora que ele se tornou o 3, ele criou o plano, que é o 4. Neste momento, ele criou o quê? O 4. O quadrado, negócio contra. Que é o quadrado. O quadrado contém o quê? Contém 5. este triângulo aqui. Vamos fazer assim, ó. Depois tem para a Jogador calça. legal. Depois tem para a calça. Você tem Fica claro para mim. Você tem este triângulo aqui. E você tem este triângulo aqui. Ficou claro agora? Estava claro. Para mim está claro. Nesse momento, o que você criou? Um plano, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você criou 7. A manifestação do 7, aonde? Na matéria. Se tornou o quê? Abre esse triângulo. Você tem esse quadrado, esse triângulo e este triângulo. Tornou o quê? Molécula de carbono. A molécula de carbono. Logo, o que é a cabala? É molécula de carbono. É a molécula De carbono. de carbono. Para equilibrar a molécula de carbono, você tem 1, 2, 3, a da AT e o 4. Então você tem 1, 2, 3 e 4. Que é isso aqui. Que é o triângulo. 1, 2, 3, 4. Portanto, sistema 7 setentrional, baseado na molécula de carbono, cabala, o que mais? Equilibrado na dualidade pela atração dos opostos na analogia dos iguais. Marcos, é o contrário. Não é. A atração dos iguais pela analogia dos opostos foi no momento da criação. Foi do passo 1 para o passo 2. Nesse momento você se tornou dual. A dualidade faz com que a sua manifestação seja relativa.
por ser relativa, ela vai satisfazer uma necessidade. Qual é a necessidade que gerou o 1 e o 2? Necessidade de existir, né? A necessidade de existir. Só que o que é existência na matéria? Satisfação, prazer e frustração. Devido ao conhecimento e evolução, sim. Nesse momento, quem está na matéria fica preso pela analogia dos opostos. Qual que é a analogia dos opostos? O que é a analogia dos opostos? É a dualidade, mais ou menos. Evolução e conhecimento. Por quê? Analogia dos opostos. Quanto menor for o conhecimento, menor vai ser a evolução. Oposto. Marcos, devia ser o contrário. Devia ser, para ser correto o que você está falando, deveria ser quanto maior o conhecimento, menor a evolução. Nesse momento, para justificar a analogia dos opostos, o que esse eu criou? Para dar sustentação nisso aqui. O que ele criou? A psique. A psique. A psique baseada no id, que é o quê? A manifestação. O ego, que é o quê? A realidade. E o superego, que é? Ideia. Neste momento, o que era unidade, integridade, absoluto, se tornou o quê? Oposto. Se tornou oposto. Se fosse a analogia dos iguais, não haveria. Todos seriam o quê? Unidade. Todos seriam um. É lógico, não é? Lógico. Vem para servir com água. Continuando, se chega ao cubo, como? Continuando este raciocínio. Só fechar a cabala dá o cubo. Logo, na hora que você fechar a cabala, o que é fechar a cabala? É você fazer o plano, o tempo e o espaço se tornar 9 é igual a 1 e 1 é igual a 9. Você vira o quê? Você se torna o 9, que é o cubo. Fala, Marcos. Quando eu estava assistindo hoje a sua aula Não, das raças. calma que atropelou tudo, Marcos.
O áudio está um pouco ruim, por favor. Eu não... Eu estava assistindo a aula das raças. Você falou sobre as raças, tá? Certo. Então, o que não era nesse planeta, nós éramos íntegros. Então, nós éramos alma, espírito e instinto. Era uma unidade. Não. Aí... Não. Não existia instinto. Mas continua, por favor. Pronto. Aí, o que aconteceu? Nós negamos o Criador. Quando nós negamos o Criador, nós somos dissociados. Entende? E aí, nós criamos os dois. Aí apareceu o instinto. Isso é uma dúvida ou uma afirmação? Não, é uma dúvida. Tá. O que eu estou falando é daqui para frente, do momento da dualidade. Portanto, a raça ouro é essa aqui. A ouro é essa aqui, que é a primeira. A segunda é o quê? A raça prata, que é esta aqui. A raça cobre é essa aqui, que é a raça 3. Marcos. Então quer dizer... E o ferro? A gente foi sucessivamente negando o Criador e criando. Lógico, perfeito. Por isso que o que eu estou falando aqui não se refere ao ferro, que é a raça atual. A raça atual não tem mais esse código dentro do quê? Perfeito. Não tem mais esse código dentro do DNA. Perdeu. Por que perdeu? Porque foi fragmentado. Virou piscina de bolinha. Isso. Por isso que está morto. Do ouro para prata foi dissociado. De prata para cobre, foi dissociado. Que é 77, esse total aqui, 77.760. Do cobre para o ferro, 25.920. Portanto, nós estamos na condição de mortos há 25 mil anos, 26 mil anos. Logo, no mínimo, 700 vezes encarnado neste planeta. Não é encarnado, né? É que não saiu daqui. E aí, ficou claro até aqui? Por isso que o 6, no dia 21 de março de 2019, se tornou 77.770. Por isso que o 7, ó, o que rege aqui é o 7. Por isso que em 2026, 2027, esse 0 se torna 1. Porque inicia mais um ciclo de 25.920 anos. Em qual condição? Fragmentado. Então, por isso que você vai repetir as mesmas coisas tudo de novo. Por isso que vem o déjà vu, por isso que vem enfim, é tudo a mesma coisa. Porque você está fazendo isso há 100 mil anos.
Por isso que é a 1, 2, 3, quarta é a quinta raça. Por isso que precisa de mestre, precisa de... enfim. Por quê? Porque fragmentou. E aí entra no ponto que eu queria falar hoje. Marcos, só uma perguntinha. Pois não. Então, na primeira raça não tinha o desequilíbrio. Tá? Da segunda para frente. A primeira raça já houve o desequilíbrio. Ah, já houve o desequilíbrio. Aí já tinha psicopata e esquizofrênico já. Na primeira raça. Não com essa intensidade, entendeu? Não com esse aprimoramento, entendeu? Mas, sim. A maldade, né? Sim. Já tinha. Já tinha. Tudo isso aqui se aplica do ouro para frente. Lógico, né? Na hora que você vem para a piscina de bolinha, aí vira... Mais alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Vai perguntando. Vamos lá. Não, na fragmentação você praticamente perdeu um pedaço, perdeu parte. Você perdeu o quê? Perdeu a parte. Integridade Isso. e unidade. Unidade. E deixou de ser absoluto. Neste momento, para satisfazer a matéria, surgiu o quê? O conceito de grupo. De grupo, assim, pertença, assim. Grupo, pertença, e aí tantas outras. Entendeu? Lógico, né? Quanto maior a dissociação, maior a unidade e a integridade do eu. E neste momento surgiu o quê? No ferro, surgiu o quê? O que é satisfação e prazer na matéria? Desejos e emoções, né? Perfeito, perfeito. Não, desejos e emoções surgiu aqui, ó, no ouro. Aqui surgiu desejos e emoções. For pelos desejos e emoções que houveram as dissociações. Sim. Sim, é antes. O que surgiu aqui? O que na matéria gera satisfação e prazer? Poder, né? Carência? O poder é aqui, ó. E Carência, mano? a beleza, como que é? A carência? Não, a carência surgiu aqui, no ouro. A carência no ouro é ser. Por isso que esse é o maior erro da humanidade e das escolas de hoje. Porque elas ensinam que o ser, o eu, deve ser o quê? Ser. Está errado. Está errado. Porque você pode ser bicho, você pode ser qualquer coisa. Verdade. Por quê? Elas deveriam ensinar vocês chegar ao ponto do existir. Por quê? Porque o ser humano, o ser que vive no planeta hoje, ele não existe, porque ele perdeu a unidade e a integridade.
ele se reconhece como vida em grupo. Por quê? O que ficou nele? Você está bem? Está mesmo? O que ficou nele? O que direcionou ele na dissociação e na fragmentação? O que gera satisfação e prazer e frustração? Pertenço? Hã? Não. O que é? Mente coletiva. Não, a mente coletiva é consequência desta palavra de 4 letras, que, como o Dantas falava, começa com M e termina com O. Tem o E e tem o D no meio. Medo. É o medo. O medo gera o quê? Maldade, egoísmo. Então, tudo que aquele ser faz, ele faz por medo. O que é o medo? Ausência de confiança, ausência de acreditar, ausência de existir. Por quê? Porque ele coloca a existência dele onde? No grupo ou no outro. Dúvidas até aqui? Fala. Dúvida? Portanto, pelo medo surgiu o quê? Aí começa a ficar fácil. Negação, abnegação. O que mais? Vingança. E mais os 13 itens que a gente estuda no primeiro dia do módulo 2. Então, na verdade, qual é a causa? O medo. Então, na verdade, por exemplo, ele não quer o poder. Ele Não. tem medo de perder. Ele tem medo de ser subjugado. Subjugado. É. Perfeito. Pelo medo, ele... Exato. Faz um... Vingança. Por exemplo, as pessoas mais velhas passam a vida inteira fazendo bobagem atrás de bobagem. O que acontece quando elas ficarem mais... Desculpa, as pessoas mais novas... Me perdoe. As pessoas mais novas, quando elas se tornam velhas, o que elas fazem? Elas buscam o quê? O Deus do perdão. Redenção. O Deus da redenção. E aí elas acreditam no quê? Pelo medo. Medo do quê? Medo da justiça. O que elas criam? Medo da morte. O que elas criam? A compaixão. Um salvador. Como? Um salvador. Queria um salvador. Então você vai conversar com essas pessoas, elas buscam o quê? A salvação. Através do quê? Da compaixão, do espiritismo, e aí vem as religiões todas, de um Deus, de um Espírito Santo, de um Jesus que veio morrer por todos nós. Você acha mesmo que alguém morre pelo pecado do outro? Ou pela fala? Eu vou dar um exemplo de um amigo. Tudo fuga psicológica, isso. Sim, tudo fuga psicológica. Caridade. Eu vou dar um exemplo de um... Não chegou a ser amigo. Não chegou. Um conhecido próximo. Um conhecido bastante próximo. Há um tempo atrás, nós conhecemos uma pessoa que queria ser o representante do Ágora numa das cidades
no que o Ágora tem alunos. E eu conversava com ele quase toda semana, porque o combinado que eu tinha com ele era que eu o iria ajudar no entendimento, para que quando ele acolhesse pessoas na casa dele ou alguma coisa assim, ele conseguisse melhor transportar a sabedoria da unidade. E assim foi durante um tempo. E aí eu fui fazer visita para esse meu amigo, quer dizer, esse conhecido próximo. Ele e a mulher dele. Até a gente comeu lá na casa deles, tomamos um café, ficamos... enfim, excelentes pessoas. Não tem nada que falar, absolutamente nada do que falar. Não é esse o aspecto. O que eu quero é que você pare e analise a situação. Nesse momento, ele começou a desenvolver dentro dele poder. Mas não foi um poder altruísta. Foi um poder egoísta. Porque tudo o que ele fazia neste objetivo era para ele guardar o guardião da sabedoria. E a gente conversou com ele, falou, não faz assim, não é do teu jeito, não pode ser assim. E aí foi indo, ele acabou pegando Covid e por uma razão ou outra, ele pegou o talismã, entregou para a mulher e falou assim, eu não vou sair daqui. Logo, o que ele buscou? O que ele buscou? Buscou morrer. Por uma razão ou por outra, ele tinha um desejo. E esse desejo ele manifestou. Com as aulas que ele teve aqui, ele articulou uma série de situações as quais ele pegou e falou assim, é verdade. Então como eu tenho a possibilidade de uma escolha, o que eu vou fazer? Eu vou buscar esta sabedoria para que eu possa melhor escolher na próxima volta. Porque agora eu consegui entender como funciona o processo. Tá bom. E aí nós tivemos um evento na casa dele, onde tinha uma série de amigos dele. E aí ele ficou muito chateado comigo. Muito chateado comigo. Por quê? Porque eu acabei indo contra os amigos dele. E aí ficou aquele clima meio diferente, né? E nós fomos almoçar, nós fomos jantar à noite com outros 2 casais. Então nós éramos em 4 casais. E aí nós jantamos, fomos num restaurante chinês, né? Antes dele ir para o hospital. Antes dele ir para o hospital. Ele era o quê? Um restaurante chinês, uma coisa assim. E aí eu percebi nele Percebi que talvez fosse ignorância o que ele estava fazendo. Uma vez que ele tinha feito o talismã, eu peguei e falei assim, puxa vida, eu acho que é ignorância. E eu também acredito que é ignorância. Porque eu pedi para ele dar um módulo 1 na cidade dele. Eu peguei e falei assim, então você fica e você dá o módulo 1. E aí ele pegou e falou assim, não, mas eu vou dar um módulo 1 completamente diferente de você. Eu vou usar terno, gravata, vou usar... E não vou falar o que você está falando. Eu falei, não faz assim, olha, se você fizer assim, você está indo de encontro com o que a gente sempre fala aqui, que não é do teu jeito. Não é do teu jeito. Porque também não é do meu jeito, né?
Só que não aconteceu isso, e eu vendo essa situação toda, esse senhor chegou a falecer. Faleceu, e aí, como vocês já sabem, existe a possibilidade de transferir o eu de um corpo para outro corpo, através de 3 possibilidades. Vocês sabem disso. A gente já explicou como isso funciona. E esse procedimento, eu só quero deixar claro aqui, pode acontecer no máximo até o 3º dia da morte de uma pessoa. Então, assim, uma pessoa morreu. Quem sabe fazer o processo de pegar a pessoa daqui e trazer para cá, ele tem 3 dias no máximo para fazer isso. Por quê? Porque durante 3 dias é o tempo que o chakra cardíaco fecha. E a reação química do corpo acaba. Do 3º dia para frente, todo o sistema chácrico, para aqueles que são duais, levam 3 dias. Então, no 2º dia, eu fui lá e transferi este conjunto ideológico de um lugar para outro lugar. A segunda forma de você fazer essa transferência é você, quando conseguir chegar na integridade, portanto, quando você chegar na consciência plena, absoluta, da integridade do eu sou o que sou. Simples assim. Você pode furar a fila e nascer numa pessoa até o 3º mês, quando o chakra cardíaco está aberto, você fura a fila e fala, eu vou nascer lá. E você vai para lá. Ou a última possibilidade é de seres que foram criados em proveta. Porque esses seres não passaram pelo batimento cardíaco, que é da frequência. Esta frequência cardíaca que gera a manifestação do conjunto ideológico naquele ser. Por isso que o gameta, ele vibra. Então, este ser que é nascido de proveta, não sei se tem outro nome, acho que é inseminação artificial, não estou muito certo, acho que é isso. Inseminação, acho que é isso. Estes seres não têm o eu dentro deles. E quem sabe fazer, pegar aquele conjunto ideológico e transportar para dentro daquele corpo, aquele conjunto ideológico inicia um novo ciclo naquela criança ou naquele bebê. E hoje eu soube que este ser passou por um processo de choque. Esta criança, ela tentou, no 220, tomar um choque. Porque é uma forma de entrar ou sair, né? E aí eu pensei assim, ele realmente não quer. Ele não quer. Essa pessoa não quer. Porque se ele quisesse, ele teve uma nova oportunidade. Ele não quer.
Então ele foi buscar O que ele já sabia. o que ele já sabia para poder ir embora. Você acredita nisso? Aí eu te pergunto, Eu tenho uma pergunta depois. tá bom, eu sei, eu quis tocar nesse assunto para poder esclarecer bem, tá? Por isso que eu não falei e não vou falar nomes, tá bom? Porque não vem ao caso nomes, vem ao caso o fato vem ao caso. E é assim, essa pessoa não quer, ela quer ir embora, só que o que ela não conseguiu entender ainda, que ela não vai embora. E deste jeito, aí que ela vai deixar de existir, porque ela vai estar cometendo suicídio. Na ilusão de sair fora através do choque elétrico. O choque elétrico tem que ser 360 volts. Porque se não houver o choque, e o choque tem que acontecer em crianças até no máximo 4 anos. Por quê? Porque quando você dá um choque de 360 volts em uma criança de até 4 anos, o que você faz com as sinapses dentro do cérebro? Se derrete a sinapse, derrete. Você, Some. perfeito, você quebra todas as sinapses. E o que é quebrar todas as sinapses? Você quebra todas as formas de pensamento que você herdou da onde? Do DNA. Que aquela criança herdou do DNA. Que aquela criança herdou dos pais originais. Pai e mãe matéria. Então assim, quando você pegar isso e 360 volts, a criança, por causa da corrente elétrica, por isso que nós damos uma aula de corrente elétrica, porque um dia você vai ter que aprender a fazer isso comigo. Não tem jeito. Esta criança, por isso que os faraós sempre foram os mesmos. Porque eles saíam de um corpo e entravam em outro. Desta forma. Por isso que existia a inseminação artificial no Egito, naquela época. Por isso que eu mostrei para vocês como que era feita a inseminação artificial naquela época. Porque eles utilizavam deste recurso para... Por isso que nas pirâmides tinham o quê? As baterias. Para gerar o quê? Luz. Era para gerar eletricidade. Para quê? Para gerar esses momentos. Nesse momento, aquela criança, ela entrava aquele conjunto ideológico dentro daquele corpo. E aí, dos 7 aos 14, lembra? Ele vai relembrar de tudo o que aconteceu e toca o barco. Por isso que Tutankhamon foi rei com 7 anos, se não me engano. Enfim, por isso do 7 aqui, setentrional, 7, por isso da molécula do carbono 7, enfim. Por que 14? Porque você está na dualidade 7, 7. Isso é só para quem sabe fazer, né? Isso é só para quem sabe bem fazer. claro. No caso, eu sei fazer. Mas, bom, e aí, a esposa dele me ligou para mim não, ligou para o Márcio, falou, eu falei, não, acho que foi via WhatsApp. Foi mensagem, você pediu para eu ligar. Foi mensagem, eu falei, liga agora para ela. Liga agora para ela. Por quê? Porque ela precisa entender o que está acontecendo. Por quê?
Porque este ser, ele quer sair fora. Ele quer sair fora. E está buscando uma forma para que isso aconteça. Você acredita nisso? Você acredita nisso? E aí eu te pergunto, agora vamos vir para cá. Quando uma pessoa fala assim, eu não entendi, ela está mentindo para você. Porque se ela falou que não entendeu, eu estou mudando de assunto, tá? Quando ela falou que não entendeu, é porque ela já analisou tudo. E está buscando na justificativa do não entender um argumento para se afastar. Ariane, que tem uma pergunta. Calma aí, Ariane, segura aí. Então é assim. Aguenta aí, Ariane, aguenta aí. Então eu te pergunto, só nessa uma hora, olha quantos pontos nós esclarecemos sobre a raça humana, sobre psique, sobre o eu, sobre tantas bobagens que falam, evolução, conhecimento, energia, não sei o que, blá 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 blá. Em uma hora, olha quanto que nós abrimos. Aí eu te pergunto, por que a pessoa insiste na verdade dela? Por quê? Por quê? Por que o medo se torna vingança? Ela fala mal de você, ela critica você, ela joga pedra em você, ela fala que você... Por que essas pessoas fazem isso? Qual que é o objetivo delas? Será que é tão difícil reconhecer que você não sabia nada? E que tudo que você está ouvindo aqui, você nunca parou para pensar? E que você está perdendo a possibilidade de recomeçar uma nova vida. Assim como esse quase amigo meu está fazendo com ele. É a mesma coisa. Você está fazendo a mesma coisa. Quando você se nega. Por quê? Você percebe que é a mesma situação, apresentada de forma diferente. É a mesma situação. Eu termino hoje aqui. Alguém ficou com dúvida? A Ariane tem uma pergunta. Boa noite. Pois não, Ariane. Eu tinha pergunta. Qual que era? Na verdade, a resposta eu vou dar. É que eu vi o merecimento de uma forma, do meu jeito, de uma forma que eu não olhei os dois lados. Eu coloquei a justiça de um lado e o merecimento do outro, era o contrário. Por justiça, você volta e vai aprender, mas eu não quero aprender. Eu não quero. Entendi agora. Você percebeu? A pessoa, ela desde o início, ela nunca quis. Você dá para ela uma nova oportunidade
para que ela pegue esta oportunidade e transforme em uma possibilidade. Mas essa oportunidade, no caso, é a justiça, né? E não o merecimento, certo? Não, é justiça. É justiça. Entendi. E a pessoa fala o quê? O que ela falou? Não. Entendeu o que nós fizemos com a gente aqui atrás? Porque as pessoas falam assim, eu não fiz isso comigo. Fez sim. Você fez sim. E aí o que acontece? Você começa a escutar essas aulas aqui, você começa a chegar num ponto de reconhecimento de quem você é. Por exemplo, né, essas aulas estão indo para o YouTube, né? Estão indo para o Facebook, YouTube. E assim, tem um monte de gente que está assistindo. Um monte de gente. Eles não entenderam ainda que o que está acontecendo é que nós estamos mudando a razão deles. E que não dá mais para eles falarem assim, eu não sabia. Eu não sabia. Então assim, você pode continuar na outra escola, você pode continuar em carreira solo, você pode fazer o que você quiser. Só que a tua realidade mudou. E você não vai mais fugir. Ninguém que está assistindo essas aulas vai fugir. Não adianta mais falar, eu não sabia. Não adianta falar mais, sabe o que é? Eu não concordo com isso. Lógico que você concorda. Porque assim, na hora que você fala que você não concorda, você já analisou tudo. E por não utilizar com você a coragem, você fala o quê? Eu não concordo. Então assim, o fato de você falar que você não concorda, o fato de você falar que não acredita, é fuga psicológica sua. Porque está mostrando o quê? Medo e vingança de um ponto que você não quer chegar. Logo, a justiça vai se manifestar em você. Portanto, você que está assistindo essas aulas, todo mundo saiu. Todo mundo saiu agora. É impressionante. Você que está assistindo essas aulas, para você, acabou. Para você, acabou. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Acabou, saiu. Ficou? Boa noite, boa noite, boa noite. Ficou alguma dúvida, pessoal? Boa noite, obrigado. Ficou alguma dúvida? Proponho, pois não, Cleide? Não é dúvida sobre a aula. Eu só queria falar com você antes de você sair, que aquele dia, uma semana, 2 atrás, antes de você viajar, você falou que ia falar comigo e com a Silva... Não. Eliane. Você não vai para Uruana com a gente? Eu vou. Então a gente vai ter tanto tempo para lá conversar. você fala. Ô Cleide, vai ter Então tá tanto tempo para a gente conversar durante a viagem, lá, para nós ficar uma semana juntos. Aliás, quem não sabe da internet é assim, deixa eu formalizar aqui. Nós compramos uma área em Uruana de Minas, aonde nós vamos colocar a escola do Água, tá? Então assim, por enquanto é só isso. Por enquanto é só isso. Todo mundo gostou das fotos? Você gostou? Todo mundo gostou das fotos, né? Gostou, Ariane? Eu não falei com você ontem. O que você achou? Não, tá bom, ontem. O que você achou dos discos? Legal, né? Gostei. Legal. Então, show de bola. Gente, obrigado, boa noite, fique em paz. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa obrigada. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.